E aí, galerinha do oitavo D, tudo bem com vocês aí? Aqui é o professor Henrique, o professor de vocês de gramática, e a partir de agora a gente vai manter uma relação aí por meio dessas videoaulas que eu vou disponibilizar para vocês no portal do Colégio Santa Cecília, tudo bem? Então assim, a partir de agora as nossas aulas presenciais passam para essas explicações aqui virtuais, tá bom, pessoal? O Profs montou aqui dentro de casa um pequeno estúdiozinho, né? Para conseguir gravar e passar para vocês com a melhor qualidade possível aqueles ensinamentos que eu vinha passando na sala de aula, tá? Eu tô de óculos escuro assim, mas não é porque eu vou à praia, não, nem coisa do tipo. É que na hora de montar esse estúdio aqui, eu coloquei uma luz para poder dar uma iluminação melhor e essa luz bate direto no meu rosto. Então eu coloquei o óculos para poder dar um acabamento melhor aí, né? Para não ficar com aquele olho meio esbugalhado, né? Um pouco ofuscado por causa da luz. Tudo bem então com vocês? Ó, queria dizer que eu tô com uma saudade enorme do nosso convívio, né? Todas as tardes, praticamente, da semana, vocês ali fazendo aquela barulheira, aquele falatório em sala de aula, né? Eu brigando com vocês, mandando sentar, ficar quieto fulano, ficar quieta beltrana, né? Então, assim, a partir de agora, a gente vai manter essa relação de aula por aqui, tá? Enquanto isso, a gente espera aí que a ciência libere aí a volta aos poucos, né? Das aulas, para que a gente possa manter de novo o nosso convívio pessoal, presencial. Tá bom, gente? Ó, a última matéria que eu passei para vocês, que a gente estava revendo, cheguei a passar inclusive com uns exercícios na internet, no portal que eu disponibilizei, já depois da suspensão das aulas, foi a respeito de vozes verbais. Então, assim, vocês vão observar que aqui desse meu lado, e também em cima de mim, vão aparecer aí, né, a gente vai usar um GC, um gerador de caractere. Aqui vão aparecer as explicações, como se fosse uma espécie de uma lousa digital, tá? Para poder explicar poder explicar de uma forma um pouco melhor para vocês esses conceitos. Gramática é um ramo do conhecimento que a gente precisa mostrar, né, colocar exemplos escritos para poder fazer com que os alunos compreendam melhor. Então aqui em cima vão aparecer algumas coisas e aqui do lado também, tá? Antes de tudo, voltando lá à nossa aula da semana, que são as vozes verbais, eu preciso passar para vocês o que é o conceito de voz verbal, né? A voz verbal é a forma que o verbo assume na relação dele com o sujeito da frase. Então eu posso dizer assim para vocês: um menino pediu comida. E eu posso falar essa mesma frase de uma forma em que verbo e sujeito se relacionem de maneira diferente. Eu disse então primeiro, o menino pediu comida, eu posso dizer assim, comida foi pedida pelo menino, né? Então o menino pediu a comida foi pedida pelo menino. Mudou aí a forma como o verbo e o sujeito se relacionam na frase, embora a frase expresse o mesmo sentido, tá? Vocês vão observar aqui que existem três tipos de vozes verbais. A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Essa do meio, a voz passiva, se divide, né, em duas categorias diferentes. Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Vamos começar então utilizando exemplos, tá? Vamos ver a frase que aparece aqui em cima, tá? O vírus contaminou a pessoa. Nessa frase, o sujeito é vírus e o verbo contaminar é executado pelo sujeito da frase, que é vírus. Então, o vírus contaminou a pessoa. Eu posso passar essa frase com o mesmo significado para a voz passiva. Ficaria: a pessoa foi contaminada pelo vírus. Observem como a frase é a mesma e houve apenas uma mudança na relação entre o verbo e o sujeito. Tudo bem? Tranquilo? A primeira frase, o vírus contaminou pessoas, está na voz ativa, enquanto que a segunda, né, a pessoa foi contaminada pelo vírus, está na voz passiva, passiva analítica. Se eu colocasse assim, contaminou-se a pessoa, eu estaria utilizando a voz passiva sintética, com essa pequena partícula aí, o C, que a gente chama de partícula apassivadora. Tudo bem? Outro exemplo. Um médico atendeu o paciente. Um médico atendeu. O verbo atender é executado pelo sujeito da frase, o médico. Então, essa frase está na voz ativa. O médico atendeu o paciente. Quando eu digo assim, o paciente foi atendido pelo médico,
Observem que agora o verbo passou para a voz passiva, né? O sujeito, que era médico, foi lá para o final da oração e agora ele não executa a ação verbal, ele sofre, tá? Por último, tem um terceiro tipo de voz verbal que a gente chama de voz reflexiva. Num caso desse, né, a voz reflexiva é aquela que transmite uma relação dupla, né? Existe uma duplicidade aí. Por quê? Porque o verbo em relação ao sujeito, o verbo em relação ao sujeito, tem duas interpretações possíveis. Quando eu digo, por exemplo, assim, vai aparecer aqui, a garota feriu-se, observem que assim, eu posso dizer que a garota cometeu uma ação, que foi a ação de ferir, e ela também, ao mesmo tempo, simultaneamente, ela sofreu essa ação, ela foi ferida. Então, a garota feriu-se, o sujeito, a garota, executa a ação verbal e sofre. Observem que é um ciclo. Ela recebe a ação e ela também comete, né? Outro exemplo, o ator barbeou-se, não é mesmo? Quando alguém comete o ato de barbear, alguém executa esse ato, mas também sofre o ato de ser barbeado. Então a voz reflexiva, ela se configura como uma voz em que o sujeito comete a ação e sofre ao mesmo tempo, tá? Então vocês viram aí o que são as vozes verbais, a definição dela e cada um dos tipos de voz verbal com exemplos. A voz ativa, a voz passiva, né, que pode ser dividida em analítica ou sintética, e também a voz reflexiva. Gente, eu quero agradecer a atenção de vocês, espero que vocês continuem aí mantendo os estudos em casa, tá? E assim, vamos ficar todo mundo na tranquilidade, esperando aí que a ciência diga pra gente qual é o momento certo aí, pra gente poder voltar às nossas atividades e poder superar isso tudo, tá? Eu tô com uma saudade enorme de vocês, tá? Da bagunça de vocês, do falatório, tá bom, gente? Então, ó, pessoal do 8º D, um beijo pra vocês, tá? Tchau, tchau.